estamos iniciando esse contato totalmente extraordinário, de uma gentileza sem par, né? Com quem eu vou conversar hoje? Com o embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Olha, o embaixador Roberto é motivo de orgulho, né, para todos nós brasileiros, né? É um diplomata de carreira, já assumiu postos muito relevantes em várias embaixadas, né, mundo afora. Já de um tempo, né, vem representando os nossos interesses na OMC, mas com tal brilhantismo, né, e senso de sinergia, de agregação, que em 2013, o embaixador Roberto Azevedo ele foi guindado ao honroso cargo de diretor-geral da OMC. Então, embaixador, é uma grande honra poder contar com a sua presença, o senhor abrir um espaço, né, para essa conversa em uma agenda tão atribulada, né, densa como é a sua. Muito obrigado. Então, sou eu quem agradece, é uma honra poder estar aqui dialogando com o senhor, ministro. É uma experiência muito sui generis, não só pela minha agenda, mas pela agenda de vocês mesmos, né? É uma agenda tão atribulada, ou mais atribulada até do que a minha. Eu fico muito honrado por esse convite, sobretudo para falar sobre coisas que eu acho que são, de uma maneira geral, desconhecidas, né? Da população brasileira, da opinião pública, de uma forma geral. A OMC é vista de uma forma muito nebulosa, até as pessoas não sabem o que ela faz, o que se trata. Então, eu tenho um enorme prazer e é uma honra poder estar aqui dialogando com o senhor. Então, nesse período tão extraordinário, né, embaixador, nós estamos vivendo uma crise sanitária, né, com efeitos, né, gerando, né, crises econômicas, crises políticas, crises sociais. Aliás, não é essa crise só do Covid, não, né? Quando nós nos deparamos com crises, né, nós vivenciamos, né, essas afetações, né? Mas eu tenho a impressão, e é uma visão muito particular, né, que além dessas crises, advindas de outras crises, como foi a crise financeira de 2008, né, várias outras crises, aliás, viver parece ser uma crise, a gente tem que saber administrar, né? É uma policrise, porque existe uma crise intelectual, a gente não está compreendendo a complexidade do mundo, né? A interligação, a transdominialidade, né, de tudo que acontece. Também a gente está percebendo, embaixador, uma falha muito grande na nossa solidariedade, né? Essa frênese de consumismo, né? E a gente não perdeu a noção, né? Uma crise existencial, né? Dessa quem nós somos, né? Quem realmente nós precisamos. Aí é que vem o nosso ponto, né? De uma profunda assimetria política, né? entre né, os países do mundo, né? Também eu percebo aí uma desigualdade econômica, mas muito, né, que o senhor tem falado também, acirrada, né, pelo desenvolvimento tecnológico. Então, realmente é um mundo muito complexo, né? Esse conceito de multilateralismo está sempre colocado em xeque, né? E aí, sucedendo o GATT, né, nós temos em 95, né, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né? Então, nesse cenário tão complexo, como é que se situa? O que é, né, a OMC? Eu acho, até, ministro, se eu me permitir, que o senhor fez uma conexão muito importante, que é a conexão da OMC, criada em 1995, mas que de maneira nenhuma pode ser desconectada da sua origem. E a sua origem está no GATT, que o GATT é um acordo geral de tarifas de comércio, que foi assinado por apenas 23 países na época, em 1947, portanto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós vimos, e no contexto das instituições de Bretton Woods, né,
Banco Mundial, foram as três que saíram, Banco Mundial, FMI e o GATT. E a ideia foi um pós-guerra, portanto, depois de um conflito entre nações, né, extraordinário. Nós tínhamos, poucos anos antes, vivido a Grande Depressão dos anos 30, e o que ficou claro naqueles momentos de grande depressão econômica que levaram ao conflito mundial era de que a falta de cooperação entre as nações e a competição entre elas, fechando seus mercados, procurando tomar decisões e políticas, adotar políticas estritamente nacionalistas, elas não só levavam à depressão, elas impediam a prosperidade das nações, como elevava muito os riscos de conflito, né? Então, até para poder tentar evitar uma repetição da história, assinou-se o GATT. Por quê? O que o GATT fazia? O GATT ele estabelecia regras para a cooperação mais óbvia entre as nações, internacional, que se dá por meio do comércio, né? Então, é o comércio entre as nações, criando a possibilidade de o crescimento econômico de ajudar o crescimento do outro, de troca de sinergias entre as nações. Isso levava a uma prosperidade comum e, mais do que isso levava a uma interdependência entre as economias das grandes potências. E isso, evidentemente, na visão deles, reduziria os riscos de conflito. Essa é a origem do GATT, que, na verdade, o que ele fez? Ele pegou um monte de acordo comercial que existia entre aqueles países e transformou isso tudo num acordo único, né? E a OMC sucedeu o GATT já em 1995, e aí já com 120 e poucos países, já um contexto muito mais amplo. E o que ela fez? Ela mudou o GATT em algumas coisas. A primeira coisa que ela mudou o GATT foi a abrangência dos acordos. Então, os acordos que antes se pautavam mais na área de produtos industriais, agora cobriam também produtos agrícolas, toda a área de serviços foi incorporada, propriedade intelectual, de defesa comercial, portanto, regras de antidumping, para controlar subsídios, salvaguardas, tudo isso foi introduzido. E um segundo elemento muito importante foi um mecanismo de solução de controvérsias, porque ele passou a ser automático. Antes, na época do GATT, se um país estava insatisfeito com o comportamento do outro, ele podia até pedir a abertura de um litígio, né? Iniciar um litígio. Mas se a outra parte não quisesse, morria por ali. Nós tínhamos que ter a aceitação das duas partes, né? Que é um caso típico de arbitragem internacional. No caso da OMC, não mais. Na medida em que uma parte inicia o litígio contra a outra tem que participar. É automático. E ele é feito em duas etapas, ao contrário do GATT. Ele tem a primeira etapa do painel arbitral e depois ele tem a apelação, que é a Corte Suprema, né? As pessoas não gostam que se fale de corte. Uma analogia muito mal feita você tem a segunda parte que olha para os aspectos estritamente jurídicos da arbitragem. E isso dá uma certa consistência jurídica no processo todo. Por que é importante essa consistência jurídica? Porque, ao final do processo, a parte vencedora pode ser autorizada a impor sanções econômicas, comerciais, à parte perdedora, né? E isso muda completamente a natureza do sistema. Só uma última observação, ministro. As pessoas confundem um pouco, às vezes falam: será que a OMC não vai fazer nada sobre isso, ou não vai agir? A OMC ela não é juiz de futebol. Ela não pode ver uma parte, um país adotar uma medida, ela apita e diz: está errado, você não pode fazer isso. Ela não pode. Tem que ser, as partes é que tem que se monitorar. Precisa que um membro acione o outro para haver um litígio, uma disputa, uma coisa desse tipo. A OMC não pode tomar iniciativa nesse sentido. Mas, em linhas gerais, essa é a natureza da organização. Então, essa visão importantíssima, né, do comércio internacional como um fator de desenvolvimento, né, de agregação, e aí tocando um pouquinho, né, no direito, né? Então esses acordos, né, vamos dizer assim, essa interessada complementariedade,
né? Um bom acordo é isso, é uma interessada complementariedade. Mas nós esbarramos, né, e a OMC, me parece, sente isso a cada dia, num mecanismo protecionista, né, de um protecionismo que eu situo em duas áreas, né? Tanto o protecionismo de contenção, quanto o protecionismo de expansão. Então, são duas situações que acabam comprometendo ou exigem, né, da OMC uma especial atenção. Então, dentro dessa visão, né, quais são os objetivos da OMC? Eu acho que um ponto importante, ministro, que o senhor levanta é o fato de que esses acordos, as disciplinas, as regras da OMC, elas não são impostas aos membros, né? Não tem uma linha, uma vírgula das regras da OMC que não tenham sido negociadas entre os membros. Todos os textos foram negociados entre os membros. Então, na medida em que você ouve um país dizer isso está errado, isso não pode ser assim, isso tem que ser assado, eles negociaram isso, não foi uma coisa que foi imposta a ninguém. Todas as regras foram negociadas. E a importância dessas regras é, sobretudo, da previsibilidade, né? Estabilidade no contexto das regras internacionais. Sem essas regras, o comércio internacional talvez voltasse ao que era no pré-guerra, né? Provavelmente na base da lei do mais forte, né? E com essas regras claras e previsíveis, o sistema não só gera estabilidade e previsibilidade, ele promove a cooperação entre as nações. Mais do que isso, essa maior previsibilidade viabiliza investimentos, né? O que é fundamental para o crescimento econômico dos países. Foi o que a gente viu. Por que não se crescia, né? Não tinha investimentos naquela época. Imagine só um ambiente em que as empresas estejam sujeitas a ter um mercado consumidor dela fechado da noite para o dia. Sim. O pior é que cada país possa escolher, a seu bel prazer, que tratamento que vai dar, que normas vai exigir, que tarifa vai cobrar de cada empresa ou de cada país fornecedor. O investidor não vai colocar o dinheiro dele numa empresa que ele não sabe se tem segurança econômica, se o plano de negócio delas vai ser colocado em vigor ou se os países vão estar arbitrariamente mudando as regras do jogo. Então, isso é o grande objetivo do OMC, é dar previsibilidade, estabilidade, fomentar investimentos e crescimento econômico, tanto dos grandes quanto dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, os menores, são os que mais precisam das regras. Porque sem regra é a lei do mais forte. Aí eles vão perder sem a menor sombra de dúvida. Então, esse é o grande, eu diria assim, no macro, é o grande objetivo da OMC. Embaixador, me parece também, para que se estabeleça, né, esse comércio, essa inter-relação, tem que haver duas situações, né? Me parece uma convergência, né, entre as partes, né, e interparte, né, mas intraparte uma coerência, né? Se nós ficarmos trabalhando só com barreiras tarifárias, né, não tarifárias, questões fitossanitárias, né, criando obstáculos, né, esse comércio não vai estabelecer de uma maneira sinérgica, né? E é justamente essa visão de sinergia, né, de uma atuação, me parece, e esse período, né, que o senhor passou como diretor-geral, a inclusividade, né? Então, a inclusividade, que o comércio exterior, né, que o comércio internacional não seja privilégio, como o senhor falou, dos mais fortes. Imagine, uma empresa pequenininha, né? Como é que ela vai lidar com a burocracia, né, em outra seara, em outros países? Quem é que vai financiar essa empresa pequenininha, né? Então, uma série de entraves. E aí, me parece claro, né, a atuação dos princípios, né, que regem a OMC dentro dessa concertação. Isso. Então, embaixador, os princípios da OMC. Eu acho que o maior objetivo, como nós já falamos, é nivelar o campo de jogo.
Por quê? Porque o campo desnivelado ele favorece o grande, né? É o grande que tem a capacidade de usar a sua capacidade financeira, a sua infraestrutura para atuar e romper burocracias. O pequeno, como o senhor acabou de dizer, ministro, ele não tem essa capacidade de atuar. Então, a OMC procura justamente evitar as grandes burocracias e a imprevisibilidade. Então, se nós olharmos para as regras da OMC, esse é o objetivo delas. Mas quais são, vamos dizer assim, é como se fosse uma constituição, né? A constituição para o comércio internacional. Eles têm alguns princípios basilares, né? O principal deles é o da não discriminação, né? E ele opera em dois planos principais. Você tem a não discriminação entre os parceiros, que a gente chama da nação mais favorecida, né? Como é que ele funciona? Um país ele não pode discriminar entre os parceiros comerciais. Eu não posso cobrar a tarifa de um e não cobrar essa mesma tarifa de outro. Se eu apliquei uma determinada tarifa, aquela tarifa eu tenho que cobrar de todos, indiscriminadamente, a não ser que haja um entendimento especial, como uma área de livre comércio ou uma união aduaneira, e aí tem regras específicas para essas situações. Caso contrário, o que se aplica a um, se aplica a todos. Não pode haver esse tipo de discriminação, nem na tarifa, nem na barreira não tarifária, como o senhor acabou de mencionar, medidas sanitárias, fitossanitárias, essas exigências devem ser as mesmas, independente da origem do produto. Agora, se um país está mais capacitado a cumprir com aquelas demandas, aquelas exigências do que outro, isso é outra história. Mas as exigências elas se aplicam da mesma maneira para todos. Esse é o princípio basilar, do ponto de vista de não discriminação entre nações, entre os parceiros. Agora, existe também a não discriminação entre os produtos. Ou seja, você não pode discriminar o produto fabricado no seu território nacional do produto que entrou no seu território nacional via importação. Ou seja, uma vez que o produto importado cruza a fronteira e entra, e ele está dentro do seu território nacional, pagos todos já os impostos de importação, direitos de aduana, esse tipo de coisa, a partir daquele momento ele tem que ter exatamente o mesmo tratamento que o produto fabricado nacionalmente. Isso vale para produtos industriais, agrícolas, para os serviços, para marcas comerciais, direitos autorais, patentes, tudo. Então, essa noção de não discriminação é absolutamente fundamental, é um princípio basilar da organização. E, claro, as regras também prevêem a redução de tarifas, de barreiras comerciais. Essas negociações são feitas progressivamente, continuamente, né? E outra coisa importante na organização é a transparência, o compromisso de transparência. Então, os membros eles têm que notificar toda a sua legislação relacionada com o comércio, para justamente facilitar o acesso dessa informação para os pequenos, né? A grande corporação, ela sabe exatamente o que vai acontecer quando o produto dela chegar na fronteira, quais são as exigências, quanto que vai ser cobrado de tarifa, esse tipo de coisa. O pequeno não. Então, essa transparência, essa publicação de todas as regras dos países, das normas e dos regulamentos internos dos países, é fundamental justamente para permitir uma nivelação mínima do campo de jogo entre as grandes e as empresas menores. Então, de uma maneira geral, é um pouco isso. São os princípios basilares. Tem muita coisa, né, como você pode imaginar. Os princípios, São os no princípios farol, né? Isso. Agora, me permita embarcar uma questão muito simples, né? Questão simples, né? Estou falando da dificuldade, né, desses acordos multilaterais, né? São mais de 160 países, né? E por vezes preferem acordos plurilaterais, lateralismo unilateral, né? Sempre aquela tendência hegemônica de quem tem mais poder. E aí eu vou destacar, né, dentro dessa visão principiológica da OMC, a importância, por exemplo, da rodada de Doha, né, que começou em 2001, né,
e vai, vai, vai. É difícil, não é difícil ter esses consensos. E aí, na sua atuação, né, estou destacando a sua presença marcante, né, nessa conjugação. Quando nós fomos, né, para aquele encontro ministerial de Bali, né, isso foi marcante, né, os 160 países, né, sobre a sua condução, a atuação de vários embaixadores, vários dirigentes, nós chegamos a importantes acordos. O que eu estou situando aqui, em termos de farol principiológico, né, é essa necessidade de se valorizar o multilateralismo. Então, de Doha até Bali, até os dias atuais, isso me parece algo fundamental, né? Então, eu estou destacando isso para dizer quão importante, né, foi a sua atuação, né? Também é muito dentro da visão que o senhor colocou de inclusividade. Me parece que aí nós temos uma explicação, né? Se fala muito em barreiras tarifárias, que isso e que aquilo. O senhor falou na facilitação do comércio, né? Principalmente para as pequenas, né? Então, deixou claro aí que a questão não é tão tarifária assim. Se nós facilitarmos o comércio, né, essas tarifas cairão por terra em termos de percentual, né? Também no nosso começo, a questão da educação. A gente não está perdendo emprego para esse ou aquele país, a gente está perdendo emprego para falta de qualificação tecnológica, né? Então, eu só estou embarcando essa questão, não sei se o senhor gostaria de fazer alguma consideração, que isso é uma marca, né, da sua gestão. São pontos importantíssimos. Quer dizer, quando eu assumi a organização, em 2013, ela tinha já, naquele momento, 18 anos de vida. E nenhum acordo negociado depois de sua criação. Nenhum, zero. Nenhum acordo multilateral. Isso, evidentemente, retirava muito da credibilidade da organização, da sua capacidade de atuar num dos seus pilares centrais, que é o pilar da negociação, né? Então, era muito claro para mim que a rodada de Doha, que tinha sido lançada em 2001, nós já tínhamos ali 12 anos de rodada de Doha sem nenhum resultado. Sim. A minha primeira consideração, estratégia, vamos dizer assim, foi de dizer, olha, pessoal, nós temos que chegar a algum acordo, alguma coisa importante, né? que tenha, que não pode ser uma coisa irrelevante, inconsequente, tem que ser uma coisa importante e que seja finalizada o mais rápido possível. E a nossa conferência ministerial, eu assumi em 1º de setembro. A conferência ministerial era no comecinho de dezembro. Então, nós tínhamos 3 meses. E o acordo que estava sendo negociado de mais peso era justamente facilitação de comércio. Era o acordo de facilitação de comércio, que é um acordo, a meu ver, onde os grandes beneficiários são os pequenos. São os pequenos países e as pequenas empresas, porque desburocratiza o comércio internacional. E ele tem o potencial de criar um comércio adicional de mais de $1 trilhão ano, uma vez implementado de maneira adequada. E está sendo ao longo do tempo. Então, era muito importante isso. E nós conseguimos fechar esse acordo. Com menos de 3 meses, foi um inferno para conseguir fechar, mas nós conseguimos. E isso deu, né, um alívio muito grande. Finalizado esse aí, e não foi o único, fechamos outros acordos também. 2 anos depois, em Nairobi, fechamos outros acordos de eliminação de subsídios à exportação, de produtos agrícolas, expandimos o acordo sobre informação de tecnologia da informação, outro acordo que cobre mais de $1 trilhão também. Então, foram coisas muito importantes. E aí veio o vendaval, que o senhor acaba de mencionar. Esse vendaval, que vem de mudanças políticas em países importantes, né, da comunidade internacional, ele não vem por acaso, né? E muitas pessoas tendem a culpar o regime político desses países. Eu acho que nós temos que olhar mais a fundo. Por que esses regimes políticos surgiram? O que trouxe eles à baila, né? O que empoderou esses países? E o que empoderou todos eles, e eles podem ser de direita, de esquerda, de onde quer que seja,
Não é o caso aqui de nós, enfim, analisarmos cada um deles, mas há uma mudança estrutural na economia global e em cada país. E essas mudanças elas estão sendo provocadas, sobretudo, pelos avanços tecnológicos. As pessoas culpam a importação ou até o imigrante, né, de estar tirando o emprego. Não, eu estou perdendo emprego para o imigrante, eu estou perdendo emprego para a importação. Não é verdade. 80% dos empregos que são perdidos, eles são perdidos para as novas tecnologias. São novas formas de fazer negócio, novas técnicas de gerenciamento, novas técnicas de produção, são as novas tecnologias que estão fazendo isso. Então, os governos têm um problemão nas suas mãos. Agora, é muito mais fácil para um candidato, que está sendo candidato a uma posição importante, presidente, primeiro-ministro, o que quer que seja, de culpar o estrangeiro. Isso é uma coisa típica, né? Vamos olhar a história. A história, quando você tem um problema sério doméstico, você culpa alguma coisa que está acontecendo lá fora, né? Você desloca o foco para fora. E esse discurso é um discurso fácil de ser absorvido, quando, na verdade, culpar a globalização, culpar o comércio, não vai resolver o problema, porque essa não é a origem do problema. A origem do problema está justamente nessas mudanças estruturais. E o senhor tocou num outro ponto fundamental, que é o fato de que essas pessoas que estão perdendo emprego, elas estão ficando para trás porque elas não são capacitadas para ocupar as vagas que estão sendo criadas na economia moderna. Né? Porque a nova tecnologia ela retira emprego, sem dúvida, né? Dos setores tradicionais, sobretudo. Mas ela cria muito mais emprego. O problema é que a pessoa que perdeu o emprego no setor tradicional da economia, no setor de transformação, de extrativista, que seja, não é a pessoa que está capacitada para ocupar o emprego que está sendo criado na área dinâmica, no mundo digital, por exemplo. Né? Então, você precisa de um programa pesado de educação da força de trabalho, de reeducação da força de trabalho, que está migrando, tem que migrar de determinadas áreas para outras áreas, até na área de seguridade social, porque essa coisa não acontece imediatamente, você tem que ter um período de ajuste, você tem que apoiar o cara que perdeu o emprego, a pessoa, o indivíduo que perdeu o emprego durante um tempo, até que ele se recoloque no sistema de trabalho. Tudo isso, todas essas políticas são políticas de médio e longo prazo. E elas não obedecem ao calendário eleitoral. Então, é um desafio que não pode ser respondido no curtíssimo prazo. São coisas que vão levar tempo, mas é a única forma de se resolver e de se dar solução a essas tensões que nós vemos no mundo afora. E aí a questão de, enfim, apoio ao multilateralismo, a tendência ao nacionalismo, tudo isso vem como consequência, né, desse efeito dominó, né? Mas nós temos que olhar mais para a origem disso tudo. Por que nós estamos vivendo isso? Eu acho que, na maioria das vezes, a resposta mais fácil é mais apetitosa. Né? Então, já encaminhando para o final, a vida é uma sucessão de crises, né? Mais amenas, mais tormentosas. E na questão do comércio internacional, ficou claro, nesses poucos minutos, né, a importância sinérgica da OMC, né, somente nessa superação das crises. Que crises? As crises de todo dia. Né? Agora nós estamos vivendo uma crise decorrente do Covid, já vivemos outra, vamos viver outras tantas. Né? Como é a atuação, já no final, né, da OMC vamos dizer assim, na mitigação desses efeitos, né, tão dramáticos dessas crises? Eu acho que a OMC tem orientado a sua resposta, vamos dizer assim, à crise da pandemia, que é uma crise que se sobrepõe à crise econômica que nós já estávamos experimentando no ano anterior, portanto, 2019. Sim. Ela olha para dois horizontes temporais, o mais imediato e o de longo prazo. No mais imediato, a primeira preocupação que nós tivemos foi com medidas restritivas ao comércio que foram impostas imediatamente quando a crise
ou a pandemia, né, apareceu. E são medidas que inibem a cooperação internacional, com todos os efeitos, enfim, negativos que decorrem disso. Por exemplo, restrições às exportações de produtos médicos, restrição à exportação de alimentos, né? É verdade que também, nesse primeiro momento, houve medidas de liberalização comercial, mas o instinto, né, dos governos, num primeiro momento, do ser humano, num primeiro momento, é de proteger a sua família imediata, né? Ou a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado, o seu país, sua região. Quer dizer, são círculos concêntricos, né, de preocupação. E essas medidas restritivas, respondem a essa natureza humana, né? Então, nós temos que estar preparados no futuro para mecanismos mais automáticos. Eu não sei como exatamente nós vamos fazer, mas que viabilizem uma cooperação internacional mais imediata e que impeçam ou diminuam a necessidade dessas medidas instintivas, vamos dizer assim, que são colocadas num primeiro momento. E com o passar da crise, essas coisas vão mudando. Por exemplo, até meados de maio, por exemplo, portanto, já temos aí mais de um mês, né? 28% daquelas medidas restritivas que foram colocadas no primeiro momento já foram retiradas, porque ou já cumpriram seu efeito, ou porque eram desnecessárias, ou porque eram contraproducentes. Essa é a realidade. Então, a OMC tem monitorado mais, tem informado mais, tem discutido mais, tem chamado a atenção, tem trabalhado com outros organismos internacionais, justamente para evitar que, neste primeiro momento, no momento mais imediato, você tenha medidas que sejam difíceis, contraproducentes e medidas difíceis de reverter. No longo prazo, a gente também olha para o longo prazo e nós estamos preocupados com a recuperação da economia, né? Estamos preocupados com a recuperação da economia e nós começamos a ver no horizonte uma certa tentação dos governos de entrar na linha do protecionismo ou da autossuficiência. Num primeiro momento, houve coisas dramáticas, de ruptura de abastecimento, tanto na área de insumos, como na área de alimentos, como na área de bens e produtos médicos, hospitalares. Mas essa linha da autossuficiência, ela, em primeiro lugar, ela é inviável, na maioria das vezes. Em segundo lugar, ela é cara para a sociedade, porque o preço dos produtos vai subir. Isso significa cair salário, né, real. Ela aumenta a vulnerabilidade, porque você concentrar a produção no seu território nacional não está diversificando nada. Se você tiver um terremoto, um furacão, um acidente nuclear ou uma ruptura política no seu território, você, de novo, está com toda a sua produção concentrada num lugar só. Então, isso não reduz a vulnerabilidade, até aumenta a vulnerabilidade. Quando o que nós estamos tentando fazer na OMC é justamente fomentar a diversificação das cadeias de produção, até como uma forma de reduzir o risco de desabastecimento. Então, não é concentrar numa região, numa coisa, é espalhar e você ter fontes alternativas de suprimento que não... ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: a solução aqui é mais comércio, é mais diversificação, é mais cooperação internacional e não menos dessas coisas. Então, nesse sentido, já agora encerrando, né? Falamos do comércio internacional. Acho que vamos transacionar mais um pouco. Vamos falar do comércio intertemporal. Embaixador, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, né? E que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Como é que o senhor enxerga o futuro? Em linhas gerais. Em linhas gerais, o que nós temos visto com a crise recente, isso exacerbou muito, né, as posições, acelerou tendências também de uma maneira extraordinária em pouquíssimo tempo. De uma maneira geral, uma discussão, há várias discussões que se colocam dentro desse quadro, né, que o senhor acaba de levantar, ministro, mas claramente uma pergunta que se coloca: nós viveremos num mundo mais globalizado, mais integrado, ou num mundo mais fechado, mais centrado, mais egoísta? Eu acho que a globalização ela é inevitável. Ela é inevitável por vários motivos. O primeiro deles é porque
a globalização ela é resultado de uma equação: custo, escala e benefícios, né? E essa equação vai estar sempre presente nos negócios, na vida do cotidiano das pessoas, né? Você vai numa loja, encontra 2 produtos, um muito mais caro que o outro, tem a mesma função, mesma qualidade, você vai no mais barato. É uma questão óbvia, né? E essa equação não vai mudar. E as novas tecnologias, elas estão permitindo essa aproximação, essa queda das fronteiras, né? A aproximação em todos os aspectos: cultural, econômico, social. E essa proximidade, ela inevitavelmente vai levar a uma maior aproximação entre os países, uma maior sinergia entre as economias, entre os países. E eu não vejo como que isso vai mudar. Agora, dito isso, haverá, a globalização vai continuar? Sem dúvida. Agora, eu acho que ela pode ter uma cara diferente. Uma cara diferente da que nós vimos até agora. Ou seja, isso não significa que os conflitos vão desaparecer. Isso não significa que a polarização vai desaparecer. Ela só poderá ter contornos mais globais. Conflitos e polarizações que antes estavam restritas a um país e levavam talvez anos, décadas até chegar num outro país, e aquele mesmo tipo de debate político começar a se reproduzir em outros países. Isso acontece hoje no dia seguinte, né? Em tempo real. Então, essa globalização acontece, mas isso não significa que as tensões vão desaparecer. E nós temos um conflito que está nascendo, que todos nós estamos vendo, e que está aí durante um tempo, que é a rivalidade entre Estados Unidos e China, que cria um novo paradigma para a geopolítica global, que não vai desaparecer amanhã. E não adianta pensar, vai mudar a administração, terá eleições, seja nos Estados Unidos, seja na China, não eleições, mas enfim, pode ser que o modelo político mude, evolua, etc. Senão, essas coisas não vão acontecer no curto prazo. Nós temos que estar preparados para um mundo onde os eventos globais vão influenciar marcadamente outras regiões, outros países, outras culturas, e os nossos filhos, né, ministro, têm que estar preparados para esse mundo. Exatamente. Né? Tem que estar preparados para esse mundo. Não, que está preparados, nós estaremos preparados para esse mundo. São nós, né, que vamos palmilhar, vamos pavimentar, né, esse caminho para eles, né? E que esses conflitos acontecem, né? Mas eu só fiz questão de destacar a atuação da OMC justamente nessa atuação de apaziguação, né, de construção, né, sinérgica de futuro, para que os conflitos não se transformem em confrontos. Então, isso é algo fundamental. Mas, e, aliás, se eu me permitir, ministro, lógico, é uma das principais funções da área jurídica da OMC, né? O mecanismo de solução de controvérsias, eu acho que a principal função dele é despolitizar. Nós víamos no passado, às vezes, conflitos comerciais que escalavam rapidamente, terminavam em conflitos políticos, às vezes em coisas até piores. E com o mecanismo de solução de controvérsias, nós encaminhamos isso de uma maneira mais técnica, mais jurídica, mais legal, mais consistente, despolitizada, e essa é uma função absolutamente indispensável da OMC e do sistema. Então, dentro dessas causas, nós falamos sobretudo de causas, né, embaixador? Causas. Nossa causa preferida é futuro. Eu vou lhe dizer, as nossas causas valem mais do que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. Então, embaixador, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, né, de abrir espaço, né, para essa nossa conversa. Eu acho que foi muito importante, né, nesse aspecto transacional com o futuro, né? Então, um privilégio ouvi-lo e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço, como eu disse, uma honra e um prazer enorme. Até a próxima. Até a próxima.